Olá, alunos do canal. Nossa aula de hoje vai falar sobre dinâmica. Aí é importante, fera, que você saiba que a dinâmica ela vem explicar, tá, as causas do movimento, tá? Como o corpo ele entra em movimento. Preste atenção e atente, porque a mecânica ela se subdivide em duas áreas. Primeira parte, a cinemática, e a segunda parte, a dinâmica. Aí, fera, primeira parte, você quer a cinemática, você está lá interessado em fazer quantificações de aceleração, de velocidade, de tempo, tá? Você não está interessado em explicar por que um corpo ele entra em movimento. Então, agora sim, na dinâmica, a gente vai ter essa preocupação de explicar as causas do movimento. E quem é que vem explicar? Quem vem explicar são as leis de Newton, é que vão reger esses movimentos, vão nos dar uma ideia por que um corpo ele entra em movimento, tá? Então, o primeiro conceito que ele é importante, que precisamos entender, é o conceito de força, tá, fera? Então, é um conceito de força. E o que vem a ser força, tá? Existe uma, como é que eu posso dizer, uma explicação, uma definição que diz o seguinte, que força é a causa que produz no corpo variação de velocidade. Note o seguinte, fera, quando eu digo que força ela produz uma variação de velocidade, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que existe uma aceleração. Essa aceleração ela é produzida a partir do momento que eu vario a velocidade. Agora o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, fera. Força ela vai ser o agente causador, tá, da mudança de estado de um determinado corpo, tá? Então ele é o causador, ele é que produz essa alteração de estado. Aí você vai me perguntar, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, fera, tá? Que todo corpo livre da ação de forças, ele está em repouso, ou ele realiza um movimento retilíneo uniforme. Mas atente bem para isso. Se o corpo ele estiver parado, eu só consigo colocar ele em movimento se um agente atuar sobre ele. Quem é o agente? Força, tá? Se não atuar sobre esse corpo, o corpo permanece em repouso, tá certo? E vamos definir daqui a pouco o que significa esse repouso, tá? O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda também as unidades para força. Então, vamos atentar ao seguinte. Pelo o que nós chamamos aqui, no nosso país, de sistema internacional, o que é o sistema internacional? O sistema internacional é o cara que vai reger, tá, as unidades que usamos. Então, atente bem para isso, fera. A unidade que nós usamos é o Newton, em homenagem a Isaac Newton, tá certo? Então, em homenagem a ele, nós damos a unidade de força Newton. Aí você vai perguntar, professor, existe alguma outra unidade que podemos usar? Existe, fera. A outra unidade que podemos usar é o quilograma-força. Um quilograma-força ele vale exatamente 9,8665. Ou seja, nós arredondamos somente para 9,8. Tá? Então, fera, entendido esses conceitos de força, tá? Vou retirar aqui. Então vamos ao digamos assim, não vamos ainda entrar no nosso ápice da nossa aula, mas vamos falar uma outra coisa. Força, deixa eu colocar novamente ela. Ficou faltando a gente falar uma coisa. Força, ela é uma grandeza vetorial, tá certo? Então força, ela é uma grandeza vetorial, tá? E toda grandeza vetorial, ela necessita de módulo, sentido e direção. Pois bem, fera, atente também para esse conceito que é de fundamental importância para você. Direção, tá certo? Nós temos aqui, ó, um bloco que ele se movimenta nesse sentido, ou seja, na direção da direita para a esquerda. Então, a direção de movimento desse bloco é da direita para a esquerda. Então, eu posso dizer que a força, que é o agente que vai tirar esse corpo, tá, do repouso,
ele está fazendo um movimento para esse lado, da direita para a esquerda. Então já identifiquei a primeira, tá certo? Vamos falar assim, a primeira classificação, podemos dizer isso, né? De grandeza. Grandeza só faz sentido se eu falar em direção, sentido e em módulo. Pois bem, primeiro ponto, direção. Direção direita, esquerda, tá? Então vamos ao próximo. O próximo é o módulo, fera. Então, quando eu digo o seguinte, eu digo que atuou sobre esse corpo, sobre esse bloco aqui, uma força de 80 newtons. O que eu estou querendo dizer? Que o módulo, a magnitude, a intensidade dessa força é de 80 newtons, tá? Então, entendido o módulo, vamos entender um outro conceito, que é o sentido. Sentido, ele pode ser de duas formas. Vamos colocar aqui. O sentido, ele pode ser na vertical, ou o sentido, ele pode ser na horizontal. Então, horizontal é aquele movimento que vimos anterior, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Esse é o movimento horizontal. O movimento vertical é quando, por exemplo, soltamos um objeto de uma determinada altura ou lançamos para cima, tá? Então aí de fato nós temos um movimento na vertical. Então, entendido essas grandezas, ou melhor, essa grandeza que é a força, vamos agora falar sobre, de fato, o auge da nossa aula, que é falar sobre as leis de Newton. Então, vamos falar sobre a primeira lei de Newton, tá certo? Vamos colocar aqui, primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. E vamos voltar ao enunciado que falamos agora há pouco, tá certo? No enunciado que falamos agora há pouco, dizemos o seguinte, que todo corpo livre da ação de forças, ele está em repouso ou realiza um movimento retilíneo uniforme. Grave isso, fera. Se o corpo estiver inerte, sem nenhuma força atuar sobre ele, tá? Ele está descrevendo a primeira lei. Tá? Mas a partir do momento que uma força atua sobre ele, é necessário que ele desenvolva um único tipo de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Aí vamos entender isso. Por exemplo, se nós tivermos uma superfície, tá certo? Vamos deixar aqui, tivermos uma superfície qualquer, e colocarmos sobre essa superfície um determinado bloco, tá? Do jeito que esse bloco está aí, ele se encontra na primeira lei, inerte. Mas ele também se encontraria na primeira lei se uma força, representada aqui pelo meu dedo, atuasse sobre ele e ele começasse a se movimentar. Então ele descreveria que tipo de movimento? Movimento retilíneo uniforme, tá certo? Grave isso. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Pois bem, fera, entendido esse conceito da primeira lei, vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton, tá? Vamos fazer melhor. Vamos dar uma pulada na segunda lei e vamos falar sobre a terceira, porque você vai entender melhor daqui a pouco, porque a segunda lei ela é uma junção de todas as outras duas leis, da primeira e da segunda. Pois bem, terceira lei de Newton, chamada de ação e reação. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que aparece todas as vezes que eu exercer sobre um corpo, tá? Uma força. Essa força ela vai aparecer em pares. Tá? Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, que a gente colocou anteriormente, que era uma superfície. Nessa superfície a gente tinha um determinado corpo. Tá certo? Então atente bem para isso, fera. Se nós colocarmos sobre esse corpo aqui, atuar sobre ele uma força, tá certo? Uma força F. Você concorda comigo que no momento que essa força atua sobre esse corpo, o que é que ele está produzindo? Ele vai produzir um movimento. Eu vou tirar esse corpo da inércia, tá certo? Só que aparece uma força também em sentido contrário ao movimento desse corpo, que é uma força de atrito, tá certo? Então eu tenho uma força e em sentido contrário a esse movimento eu tenho uma força de atrito, tá certo? Então repare bem que as forças, quando ela aparece, elas vão aparecer em
pares. Eu aplico sobre esse corpo uma força e eu vou ter como resposta uma outra força. Então, eu tenho a ação, tá certo? Da força, e como reação, eu tenho a força de atrito, tá certo? Então, basicamente, a terceira lei é isso daí que acabamos de falar. Então, vamos falar agora sobre a segunda lei, tá certo? Então, a segunda lei de Newton, ela recebe um nome especial, tá? E um nome clássico, e eu quero que você atente para esse nome e que você guarde, fera, porque isso vai lhe acompanhar na sua vida aí estudantil, futura vida acadêmica. Se você for um cara que gosta de exatas, você vai seguir essa área de exatas, ou um curso de engenharia, ou um curso aí matemática ou física, você vai se deparar com isso, tá certo? E é necessário que você entenda que a segunda lei de Newton, ela é chamada de princípio fundamental, tá certo? Princípio fundamental da dinâmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que sempre eu vou usar as leis de Newton, precisamente a segunda lei, quando eu quiser determinar se aquele corpo está ou não em movimento, tá certo? Porque eu vou ver se alguma força atuou sobre ele, tá certo? Aí, fera, você vai me perguntar, professor, como é que eu quantifico isso? Existe uma equação, tá? Que ela se dá da seguinte forma: força é igual a massa vezes a aceleração, tá? O que quer dizer isso? Eu vou colocar aqui em cima, tá certo? E vou voltar o nosso diagrama desse movimento aqui. E vamos entender isso que eu acabei de falar. Aí você vai perguntar, professor, você não tinha falado que a segunda lei, ela é um resumo da primeira, e ela aparece a primeira e a terceira? Aparece, fera. Atente para o seguinte, ó. Nós vimos anteriormente que, com esse exemplo, eu tinha uma ação, e como reação eu tinha essa força, tá certo? Repare bem, ó. Na nossa equação aparece força, tá certo? Que é a nossa ação, tá certo? Aparece a oposição ao movimento, que é a massa do bloco. Eu preciso ter uma força que consiga movimentar essa massa. Então está representada aqui na equação. Então essa massa representa justamente a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a oposição ao movimento, tá certo? E todas as vezes que a força atuar sobre o corpo, ele vai produzir movimento. Quando ele produz movimento, ele produz o quê? Uma variação de velocidade. Então aparece uma aceleração. Então estou deslocando o bloco e aparece quem? Aceleração. Tá certo? Então, fera, o que eu tinha para falar nessa aula para você hoje era um pouco sobre as leis de Newton. Tá certo? Espero que você tenha compreendido um pouco. E aguarde as nossas próximas aulas. Nas próximas aulas vamos falar sobre a aplicação das leis de Newton e vamos fazer exercício. No mais, muito obrigado pela sua atenção.